Hoje eu quero acolher o seu coração cansado. Talvez você tenha chegado aqui sentindo o peso da crise, as contas acumuladas sobre a mesa, a angústia de não saber como será o amanhã. Talvez você tenha passado noites em claro, olhando para o teto, perguntando a si mesmo: como vou conseguir sustentar minha família? Onde está a saída para tanta luta? Eu sei que a vida financeira pode se tornar um peso esmagador. Quando o sustento parece faltar, a fé também é provada. Mas hoje, neste encontro de oração, eu quero te dizer: você não está sozinho. Respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração. Entregue agora em silêncio o que tem pesado sobre você. Entregue as contas, as dívidas, as preocupações, o medo da escassez. Entregue a sensação de incapacidade, de fracasso. Entregue até as lágrimas que você talvez já tenha derramado em segredo. Agora, diante de Deus, repita comigo: Senhor, eu entrego. Senhor, eu confio. Senhor, eu espero em Ti. Este é o início da nossa oração. Um momento de entrega total. Porque quando reconhecemos que não conseguimos mais sozinhos, abrimos espaço para o agir de Deus. E eu quero que você sinta agora como se Maria estivesse colocando o seu manto sobre a sua vida. Imagine esse manto azul celeste te cobrindo, trazendo paz ao seu coração, silenciando os medos, afastando as vozes de derrota que ecoam em sua mente. Hoje, nós vamos caminhar juntos em oração durante este vídeo. Cada palavra será uma semente de fé lançada no seu coração. Cada oração será um passo em direção à providência de Deus. E eu quero que você repita em voz alta, como quem planta a fé no seu próprio caminho: eu creio, eu recebo, eu declaro. O tempo da sua vida financeira não é o tempo do abandono, é o tempo da fé. E este é o começo. Hoje, nesta oração inspirada pelo coração da igreja e pela intercessão de Nossa Senhora, nós vamos clamar ao Deus da provisão, porque Ele nunca abandona um filho que confia. Você está pronto para clamar comigo? Então entregue-se agora e prepare o seu coração, porque vamos começar o nosso clamor pela providência divina. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com toda a minha pequenez. Reconheço que tenho vivido dias de aflição, marcado por contas que não consigo pagar, pela escassez que bate à porta, pela incerteza que me rouba o sono. Quantas vezes me senti sozinho, como se não houvesse saída, como se estivesse preso em um deserto sem água. Mas hoje, Senhor, eu levanto minha voz em oração e clamo: vem em meu auxílio, ó Deus da providência. Olha para as necessidades do teu filho, da tua filha que agora reza comigo. Tu conheces cada dívida, cada dificuldade, cada mesa onde o pão parece faltar. Tu sabes o que se passa no coração de quem teme não ter como sustentar a família, de quem teme ser envergonhado pela falta. Eu sei, Senhor, que o teu olhar não se desvia de nós. E é por isso que eu me levanto em fé e peço: intervém, Senhor, na minha vida financeira. Eu sei que os olhos humanos só veem escassez, mas Tu és o Deus que cria a abundância. Sei que as portas parecem fechadas, mas Tu és o Deus que abre caminhos no impossível. Sei que minha força não é suficiente, mas Tu és a força que sustenta o universo. E por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti e digo: transforma a minha miséria em fartura, transforma a minha vergonha em testemunho, transforma a minha escassez em vitória. Talvez agora eu não veja nada mudar. Talvez a conta continue na mesa, talvez o telefone continue tocando com cobranças, mas eu escolho crer que o Teu poder é maior que qualquer crise. Eu escolho declarar que mesmo diante do vazio, Tu és o Deus que multiplica. Mesmo diante da falta, Tu és o Deus que supre. Mesmo diante da noite escura, Tu és a luz que não se apaga. E neste clamor, Senhor, eu digo com todo o coração: eu creio que Tu podes agir. Eu recebo a Tua providência, que já está descendo sobre a minha vida. Eu declaro que a minha história financeira não terminará em derrota, mas em vitória. Eu creio, eu recebo, que eu declaro que cada lágrima que foi derramada em silêncio seja agora recolhida pelo Teu coração misericordioso. Que cada pensamento de medo e de fracasso seja silenciado pelo poder da Tua palavra. Que cada corrente de escassez que me prende seja agora quebrada pela força da Tua mão. Senhor, eu não clamo apenas por números em uma conta bancária. Eu clamo por dignidade, por paz no coração, por sustento diário, por esperança renovada.
E eu confio, Senhor, que o teu socorro não tardará, porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Deus que cuida dos lírios do campo e alimenta as aves do céu. Tu és o Pai que não abandona os seus filhos. Por isso eu digo de novo, com toda a fé do meu coração, eu creio, eu recebo, eu declaro. Senhor, quando olho para a tua palavra, meu coração encontra esperança, porque nela estão os testemunhos de tantos momentos em que tu interviste na vida do teu povo, mostrando que nunca desamparas aqueles que confiam em ti. Eu recordo, Senhor, de Abraão, que caminhava com o filho rumo ao sacrifício. Ele não via saída, não via recurso, não via solução. Mas no monte da fé, tu mesmo providenciaste o cordeiro. Tu és o Deus que provê. Eu lembro também, Senhor, do povo no deserto. Eles tinham fome. Não havia campo cultivado, não havia colheita, não havia pão. Mas do céu desceu o maná, alimento que sustentou os teus filhos por 40 anos. Mesmo no lugar da escassez, mesmo no deserto árido, tu foste abundância. Senhor, se no deserto tu deste alimento, hoje também podes derramar o teu maná sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha mesa. Recordo ainda de Jesus diante da multidão faminta. Eram milhares, e só havia 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, impossível. Aos olhos humanos, insuficiente. Mas nas tuas mãos, Senhor, o pouco se tornou muito. O insuficiente se tornou abundante e todos comeram até se saciar. Senhor, eu coloco em tuas mãos o pouco que eu tenho. As moedas, os centavos. A pequena provisão que parece não ser nada. Nas tuas mãos, Senhor, o pouco se multiplica. Eu sei que a tua palavra não mente. Tu és o Deus que abre os celeiros do céu e derrama bênção sem medida. Tu és o pastor que conduz ao vale verdejante e prepara a mesa mesmo na presença dos inimigos. Tu és o Pai que não deixa faltar o pão de cada dia. E por isso, Senhor, eu me apoio nas promessas da tua palavra. Não quero me sustentar apenas em meus esforços, mas na verdade que o Senhor já revelou. Porque se tu alimentaste os patriarcas, se sustentaste o povo no deserto, se multiplicaste os pães diante da multidão, também hoje podes transformar a minha vida financeira. Eu repito em fé, unindo minha voz ao testemunho da Escritura. Eu creio que tu és o Deus da provisão. Eu recebo a promessa da abundância santa que vem do alto. Eu declaro que a escassez não define minha vida, porque a última palavra é a tua. Eu creio, eu recebo, eu declaro. E quando as vozes do medo tentarem me dizer que não há saída, eu recordarei Abraão no monte, o maná no deserto, os pães multiplicados, porque tu és o mesmo Deus, o Deus que fez, o Deus que faz, o Deus que fará sempre. Senhor, neste momento eu reconheço que muitas vezes busquei soluções apenas com minhas próprias mãos. Corri atrás de promessas humanas, confiei em acordos, me agarrei a palavras vazias que me deixaram ainda mais cansado. Muitas vezes, Senhor, acreditei que minha força seria suficiente para sustentar minha casa, mas me vi esgotado, sem saída, sem respostas. Hoje, diante da tua presença, eu quero renunciar a toda confiança excessiva naquilo que é frágil e passageiro. Eu entendo que os homens falham, que as promessas humanas se quebram, que os recursos terrenos se acabam, mas tu, Senhor, és fiel. Tu és o mesmo que jamais decepciona, o Pai que não abandona, a rocha firme onde posso descansar. É por isso que, neste momento de oração, eu entrego a ti toda a minha dependência. Eu não confiarei mais apenas em estratégias humanas, mas me apoiarei no teu braço forte, no teu amor que sustenta, no teu poder que abre portas que ninguém pode fechar. Hoje eu coloco diante da cruz todos os meus esforços que fracassaram, todos os planos que não deram certo, todas as tentativas que me deixaram frustrado. Eu deposito, Senhor, o peso da minha autossuficiência aos pés do teu altar. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais confiar apenas em cálculos humanos, em forças limitadas. Eu quero confiar em ti, Senhor, de todo o meu coração. Eu vejo em oração as dívidas, as contas, os papéis que me atormentam sendo colocados diante da tua cruz. E ali, Senhor, eles deixam de ser fardos que me esmagam para se tornarem sementes que nas tuas mãos podem florescer em provisão. Eu creio que não preciso carregar sozinho aquilo que só tu podes resolver. Por isso eu repito em fé, eu entrego, eu confio, eu descanso. Eu não vou mais me apoiar no que é humano, mas na força do Deus vivo.
Eu não vou mais buscar soluções apressadas, mas esperarei o tempo perfeito da tua providência. Eu não vou mais me desesperar diante da falta, porque sei que tu és o dono de toda a riqueza, o Senhor do ouro e da prata, aquele que pode transformar o nada em abundância. E quando o medo tentar me dizer que não há saída, eu responderei: não confio mais em mim mesmo, confio em Deus. Quando o inimigo tentar me enganar com falsas soluções, eu direi: minha confiança está no Senhor. Quando a noite escura da crise tentar me envolver, eu repetirei: eu entrego, eu confio, eu descanso. Senhor, toma agora o governo da minha vida financeira. Toma o controle das minhas decisões, das minhas escolhas, dos meus passos. Eu renuncio à confiança cega nas promessas humanas e me lanço de corpo e alma nas tuas mãos. Senhor, neste momento eu me levanto em fé, não com base no que os meus olhos veem, mas naquilo que o meu coração crê. Porque a fé é a certeza das coisas que ainda não vejo, é a confiança no invisível, é a convicção de que o impossível já está sendo movido pelas tuas mãos. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que o tempo da escassez acabou. Eu declaro que a miséria não terá mais lugar em minha vida, que o medo da falta não será mais meu companheiro. Eu declaro que, a partir de hoje, eu caminho na promessa da abundância santa, na paz de quem sabe que o céu já se moveu em meu favor. Senhor, eu tomo posse da vitória financeira que vem de ti. Não porque sou digno, mas porque tu és misericordioso. Eu tomo posse da mesa preparada, do pão multiplicado, das portas abertas. Eu tomo posse da fartura que não é apenas material, mas também espiritual. A paz, a serenidade, a confiança que brota no coração de quem sabe que Deus é o provedor. Mesmo que as contas ainda estejam sobre a mesa, eu declaro: eu sou filho de Deus e não faltará o pão em minha casa. Mesmo que os números não fechem, eu declaro: a abundância do céu é maior que qualquer cálculo da terra. Mesmo que a crise bata à porta, eu declaro: o Senhor já decretou a minha vitória. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Repito estas palavras como quem sela um pacto com o céu. Eu creio que a mão de Deus já está agindo. Eu recebo a providência que já desce sobre a minha vida. Eu declaro que o milagre já começou. E não apenas para mim, Senhor, mas também para minha casa, para minha família, para aqueles que estão ao meu redor. Eu tomo posse de que não apenas o pão será multiplicado, mas também a esperança, a coragem e a fé. Porque quando um filho de Deus se levanta em oração, toda a sua casa é abençoada. Senhor, eu declaro que as portas que estavam fechadas começam a se abrir. Eu declaro que as correntes da miséria começam a ser quebradas. Eu declaro que a luz da tua providência já ilumina a escuridão da crise. Porque eu sei que a minha vida não termina na escassez, mas na vitória que vem de ti. Eu tomo posse, eu me levanto, eu caminho pela fé. Senhor, neste instante eu volto meu olhar para dentro de mim e reconheço as minhas falhas. Quantas vezes, na pressa de resolver os problemas, eu tomei decisões erradas, escolhas impensadas, atitudes que me levaram ao desequilíbrio financeiro. Quantas vezes deixei a ansiedade me conduzir e, por não esperar o teu tempo, me precipitei em compromissos que não pude cumprir. Hoje, com o coração humilde, eu reconheço: pequei pela falta de sabedoria e discernimento. Mas sei também que tu és um Deus de misericórdia, que acolhe e perdoa aqueles que se arrependem de coração sincero. Por isso eu me coloco diante de ti e digo: perdoa, Senhor, meus erros, minhas falhas, meus passos impensados. Lava-me com o teu sangue precioso e dá-me uma nova oportunidade de caminhar em equilíbrio e obediência. Senhor, eu não quero apenas prosperidade material. Eu quero sabedoria para saber usá-la. Quero equilíbrio para não deixar que a bênção se torne motivo de orgulho ou de queda. Quero direção para aplicar cada recurso de maneira justa, honesta e santa. Quero ser canal de bênção e não de desperdício. Por isso eu te peço, derrama sobre mim o espírito de sabedoria que vem do alto. Dá-me clareza de mente, serenidade no coração, paciência nas decisões. Ensina-me a ser prudente, a guardar quando for tempo de guardar, a semear quando for tempo de semear, a partilhar quando for tempo de partilhar. Eu vejo, Senhor, em minha oração, um livro sendo aberto diante de mim. É o livro da sabedoria, e nele estão escritas as direções que preciso seguir. Que cada página seja iluminada pela tua luz,
Que cada palavra seja inspiração para minhas escolhas. Que cada decisão futura seja guiada não pela ansiedade, mas pela tua mão. Senhor, dá-me também generosidade, porque eu sei que a verdadeira prosperidade não é acumular apenas para mim, mas é poder estender a mão aos necessitados, aliviar o sofrimento de outros, ser instrumento do teu amor no mundo. Eu quero prosperar não para ostentar, mas para servir. Não para me engrandecer, mas para engrandecer o teu nome. E assim eu declaro: eu creio que a sabedoria do céu já está sendo derramada sobre mim. Eu recebo o dom do discernimento, que guiará cada passo da minha vida financeira. Eu declaro que não caminharei mais no erro, mas na luz da tua direção. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Senhor, neste momento eu amplio o meu clamor. Não quero olhar apenas para as minhas necessidades, mas também para as dores de tantos irmãos e irmãs que vivem situações ainda mais duras do que as minhas. Há famílias, Senhor, que hoje não têm sequer o que colocar na mesa. Há pais e mães que escondem as lágrimas dos filhos porque não conseguem oferecer o pão de cada dia. Há lares onde a esperança parece ter sido arrancada pela raiz. Eu intercedo agora, Senhor, por cada um desses filhos teus, pelos desempregados que buscam uma oportunidade, pelos que trabalham arduamente e mesmo assim não veem o suficiente para sobreviver, pelos que carregam dívidas que parecem montanhas intransponíveis, pelos que se sentem abandonados, sem saída, sem ninguém que os estenda a mão. Tu és o Deus que multiplica, o Deus que abre portas, o Deus que envia providência onde ninguém espera. Por isso eu te peço, visita agora cada lar que sofre. Que o milagre chegue onde a crise parecia ter vencido. Que o sustento venha de maneira inesperada. Que uma nova porta se abra. Que uma dívida se resolva. Que um coração aflito seja consolado. Senhor, que neste momento de oração, correntes invisíveis sejam quebradas. Que o espírito de miséria, de falta, de derrota, seja dissipado pela luz do teu Espírito Santo. Que cada família possa experimentar o cuidado do Pai que nunca abandona. Eu também intercedo por aqueles que já perderam a fé, que acreditam que nada pode mudar. Toca, Senhor, esses corações endurecidos pela dor. Reacende neles a chama da esperança. Mostra, Pai, que ainda há saída, que ainda há caminhos, que o impossível pode ser revertido pelas tuas mãos. E assim, Senhor, eu não oro só por mim, mas pelo mundo inteiro que sofre a dor da escassez. Porque sei que a tua bênção não é limitada. Sei que o teu poder não se esgota. Sei que a tua providência é abundante e infinita. Por isso eu declaro, eu creio que não apenas a minha vida, mas também a vida de muitos outros, será transformada pelo teu agir. Eu recebo em nome de Jesus a certeza de que milagres estão sendo liberados agora sobre famílias, lares, cidades inteiras. Eu declaro que a esperança renasce onde havia desespero. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Senhor, agora eu me levanto em oração de batalha espiritual, porque sei que muitas vezes a crise não é apenas consequência de erros humanos ou circunstâncias do mundo, mas também de forças espirituais que tentam aprisionar. Quantas gerações, Senhor, carregam correntes de miséria e fracasso? Quantas famílias se veem presas em dívidas que parecem não ter fim, repetindo histórias de escassez de pai para filho? Mas neste momento, pelo poder do teu nome, eu clamo, que toda maldição hereditária seja quebrada agora. Eu invoco a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes. São Miguel, ergue a tua espada em defesa desta vida, desta família, desta casa. Corta agora toda corrente de falta, todo laço de escassez, todo nó de miséria que tenta se perpetuar. Que tua espada brilhe como fogo, trazendo libertação e vitória. Senhor, eu renuncio em teu nome a todo espírito de derrota, a toda palavra maldita lançada contra mim ou contra a minha família. Renuncio a toda inveja, a todo olho gordo, a toda obra de feitiçaria que tenha tentado paralisar os meus caminhos. Declaro que nenhum mal terá poder sobre mim, porque estou coberto pelo sangue de Jesus e protegido sob o manto de Maria. Eu vejo em oração correntes sendo quebradas, cadeias se partindo, grilhões caindo por terra. Onde havia prisão, agora há liberdade. Onde havia escuridão, agora há luz. Onde havia derrota, agora há vitória. Senhor, fortalece o meu espírito para que eu não volte a me dobrar diante da miséria.
Dá-me firmeza para caminhar de cabeça erguida, fé para não desistir diante da crise, coragem para enfrentar as batalhas da vida. Que eu seja fortalecido por dentro, renovado no coração, cheio da certeza de que o teu Espírito habita em mim. Eu declaro, neste momento, que todo peso invisível que estava sobre mim cai por terra. Eu declaro que toda a corrente foi despedaçada pela força do céu. Eu declaro que a minha vida financeira, a minha casa e o meu futuro estão livres de toda a prisão espiritual. E eu repito com fé, como oração responsorial, eu creio. Eu recebo, eu declaro, nenhum nó é impossível para Maria desatar. São Miguel ergue sua espada em minha defesa. A vitória já começou a brilhar sobre mim. Senhor, neste momento, depois de clamar, renunciar e lutar em oração, eu quero olhar para a frente. Eu quero levantar os olhos e contemplar um futuro de esperança. Um amanhã onde a prosperidade não seja apenas números, mas sinal da tua graça em minha vida. Porque eu sei, Senhor, que a verdadeira prosperidade não está no acúmulo, mas no propósito. Não está em encher os bolsos, mas em encher o coração de generosidade. Eu não desejo, Senhor, uma riqueza vazia, sem sentido. Que eu desejo uma prosperidade santa, marcada pela tua presença, que traga paz, dignidade e sustento. Eu desejo uma vida onde o pão nunca falte à mesa, onde os recursos sejam suficientes, não só para suprir minhas necessidades, mas também para estender a mão ao próximo. Senhor, dá-me a graça de prosperar para ser instrumento do teu amor. Que as bênçãos que recebo de ti não terminem em mim, mas cheguem também à vida de outros. Que minha prosperidade se transforme em alimento para o faminto, em remédio para o enfermo, em esperança para o desesperado. Eu vejo em oração uma fonte de água viva brotando. Essa fonte não guarda para si, mas transborda e se espalha, regando tudo ao redor. Assim deve ser a minha vida, Senhor, uma fonte que transborda para abençoar. Eu declaro que não viverei para o egoísmo, mas para o serviço. Não viverei para juntar tesouros que enferrujam, mas para acumular tesouros eternos no céu. Eu quero que a minha prosperidade glorifique o teu nome, que cada vitória financeira seja testemunho do teu poder, que cada bênção recebida seja ocasião de gratidão. Senhor, abre os meus olhos para que eu nunca me esqueça. Tudo o que tenho, tudo o que conquisto, tudo o que recebo, vem de ti. Nada é meu, tudo é dom, tudo é graça. E porque tudo vem de ti, eu quero devolver em forma de amor, de caridade, de generosidade. Eu repito em fé, eu creio que a minha prosperidade já está sendo construída pelo céu. Eu recebo a promessa de que viverei uma vida de dignidade e paz. Eu declaro que minha riqueza será canal de bênção para muitos. Eu creio, eu recebo, eu declaro. E assim, Senhor, eu caminho em direção a um futuro cheio de esperança, porque sei que contigo a minha prosperidade terá propósito e a minha vida será testemunho do teu amor. X. Ação de graças antes do milagre. Senhor, agora eu quero parar de pedir e começar a agradecer, porque eu sei que a tua providência já está em movimento, mesmo que os meus olhos ainda não vejam. Sei que o teu agir já começou, mesmo que os sinais ainda não tenham aparecido. E por isso, antes mesmo de receber, eu te dou graças. Obrigado, Senhor, porque o milagre já foi liberado. Obrigado, porque portas já estão se abrindo. Obrigado, porque dívidas já estão sendo solucionadas. Obrigado, porque o pão já está sendo multiplicado. Eu não preciso esperar ver para acreditar. Eu escolho crer primeiro, agradecer primeiro, celebrar primeiro. Assim como os muros de Jericó caíram após o louvor, eu creio que as muralhas da crise estão ruindo diante da minha gratidão. Assim como Paulo e Silas louvaram na prisão e as correntes se quebraram, eu creio que a minha ação de graças abre os céus e faz com que correntes invisíveis caiam por terra. Senhor, eu te agradeço porque não estou sozinho. Eu te agradeço porque Maria passa à frente e cobre minha vida com seu manto. Eu te agradeço porque São Miguel ergue sua espada em minha defesa. Eu te agradeço porque os céus se movem a meu favor. Eu digo com fé: obrigado, Senhor, pela fartura que já chega. Obrigado pelo emprego que já está sendo providenciado. Obrigado pela dívida que já está sendo quitada. Obrigado pelo alimento que já está sobre a mesa. Obrigado pela paz que já enche meu coração. Eu creio, eu recebo, eu declaro
E eu agradeço, porque sei que a vitória já começou. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem sentir, eu descanso. Mesmo sem provas humanas, eu me apoio na certeza divina. E neste louvor antecipado eu encontro forças para continuar. Porque o coração que agradece se torna morada da esperança. O coração que agradece se enche de paz. O coração que agradece já experimenta a vitória. Obrigado, Senhor, por cada lágrima transformada em sorriso. Obrigado por cada noite escura transformada em manhã de luz. Obrigado por cada peso transformado em vitória. Eu te dou graças, Senhor, porque sei que o teu agir nunca falha. Senhor, depois desta caminhada de oração, eu quero mais uma vez me colocar diante de ti com toda a minha vida. Apresento-te as dores que vivi, os pesos que carreguei, os medos que tantas vezes me fizeram duvidar. Apresento-te as contas atrasadas, os dias de aperto, as noites em claro. Apresento-te também os sonhos que trago no coração, os desejos de viver com dignidade, a esperança de um futuro melhor. Tudo está em tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, a minha vida financeira. Já não é minha, é tua. Os meus esforços, os meus projetos, as minhas dívidas, os meus recursos, tudo eu deposito agora no teu altar. Eu confio que tu és o dono do ouro e da prata, o Senhor da abundância e da provisão. Tu és o Deus que nunca desampara um filho. Senhor, recapitule comigo cada passo desta oração. Clamamos pela tua providência. Lembramos da tua fidelidade na história. Renunciamos à dependência humana. Declaramos fé e vitória. Pedimos sabedoria, intercedemos por outros. Quebramos correntes espirituais. Olhamos para um futuro de propósito. Agradecemos antes do milagre. Agora, Senhor, concluímos em fé, declarando que tu és suficiente. Tu és o provedor. Tu és a resposta. E eu digo com toda a força do meu coração, Deus proverá. Proverá o pão, proverá o sustento. Proverá a paz. Proverá força para seguir. Coragem para lutar, esperança para não desistir. Proverá milagres porque o Senhor é fiel. Eu creio. Eu recebo. Eu declaro. A vitória já começou. Maria passa à frente e abre os caminhos. São Miguel ergue a espada em defesa da minha vida. O céu está agindo. E agora, Senhor, eu selo esta oração com gratidão e confiança. Sei que este é apenas o começo de uma nova história. Sei que a escassez não terá a última palavra. Sei que a miséria não me definirá, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela já decretou vitória sobre a minha vida. Eu termino esta oração em paz, sabendo que não estou sozinho. Maria intercede, Jesus cuida, o Espírito Santo fortalece, e declaro uma última vez como ato de fé e confiança. Minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora. Amém.